Por que Deus pede fé para a gente caminhar com Ele? Por que Deus pede que a gente creia nele? Por que a palavra de Deus exige que eu preciso crer nele para que eu possa compartilhar e interagir com ele aqui nesse mundo? Eu creio que Deus faz isso porque Ele exige que a gente confie naquilo que Ele está falando. E não existe outra forma de Deus confirmar que é Ele que está falando conosco, a não ser pelas Escrituras Sagradas. É a Bíblia que afirma que Deus é quem é. É a Bíblia que afirma que Deus faz o que faz. É a Bíblia que afirma todas as coisas a respeito de Deus. E não existe outro lugar que você possa pesquisar que possa ter essa segurança. Então não existe possibilidade alguma de uma pessoa crer em Deus se não for a partir da palavra. A pessoa pode até dizer que ela crê em Deus, que ela acredita em Deus, e acreditar e crer não é a mesma coisa. Acreditar eu acredito em muitas coisas, mas eu não creio em muitas coisas. Crer é confiar. Acreditar é apenas entender que aquilo pode existir ou que aquilo existe, mas que você não compromete sua vida por aquilo. Mas quando você realmente crê e você confia, então esse é o propósito da fé. E a Bíblia conta a história de muitos homens que tiveram fé na Bíblia e exerceram sua fé. A Bíblia conta a história dos discípulos, conta a história do centurião. A Bíblia conta a história de uma mulher com fluxo de sangue que se aproximou de Jesus. E Jesus disse, admirou a fé daquela mulher. O centurião que creu na palavra que Jesus liberou. E os discípulos que foram chamados a atenção por Jesus, porque eles tiveram uma pequena fé, quando na tempestade eles quase afundam ali no barco. A Bíblia conta a história também de homens que foram completamente incrédulos em Deus. Conta a história de Faraó, Nabucodonosor. E todos esses homens que não creram, Deus precisou de uma forma bem dura mostrar para eles que Deus existe e quem estava no controle das coisas. Existe um grande perigo no coração da pessoa quando ela não crê em Deus. É porque se ela não crê em Deus, ela estabelece Deus a partir dela. O grande problema de não crer em Deus e crer que Deus é o Senhor da vida e Senhor de todas as coisas, que é um Deus que manda em tudo, que é autoridade sobre tudo, é que quando nós não cremos, nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Nós estabelecemos uma vida centrada em nós mesmos, e aí nós não prestamos conta para mais ninguém. Nós vivemos pela nossa cabeça e não obedecemos a nenhum princípio, nenhum valor. Quando nós não cremos em Deus, a obediência ou aquilo que é certo se torna relativo. Quando uma pessoa não crê em Deus, ela tem o que é certo e errado como relativo. Isso é certo para você, mas não é certo para mim. Porque depende dos valores que aquela pessoa foi criada. Então nós falamos que a falta de fé, ela impede Deus de agir na vida de uma pessoa, como também impediu Jesus de agir na vida de cidades como Nazaré e Cafarnaum. Então eu queria falar aqui sobre a segunda parte hoje, que a primeira parte, não tem como você crer em Deus sem crer na palavra de Deus. Eu quero falar aqui a segunda parte hoje da mensagem, o que precisamos para que possamos viver uma vida de fé. Duas coisas nós precisamos. Primeiro, fé na palavra de Deus. E a segunda coisa que nós precisamos é ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Vamos ver essas duas coisas, como isso acontece na Bíblia. Abra sua Bíblia primeiro em 2 Pedro 1, 16 a 21. 2 Pedro 1, 16 a 21. A palavra de Deus diz assim:
Nós vamos ler bastante a palavra, porque a própria palavra vai falar, tá? 2 Pedro 1,16 em diante diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Todos vocês aqui sabem o que é fábula, né? Porque não seguimos fábulas engenhosamente ou histórias engenhosamente inventadas. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Isso aqui é Pedro que está escrevendo. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: esse é o meu filho amado, em quem me regozijo. Versículo 18: ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Versículo 20: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Isso é muito importante você entender. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha adolescência. Eu fazia cadetes a jatos na igreja, e eu aprendi isso aqui fez muita diferença na minha vida. Versículo 20: sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Quer dizer, não foi o homem que interpretou, não foi o homem que escreveu, não foi o homem que falou. Ela não vem, a fonte não é o homem, embora o homem seja o transmissor dessa palavra. E o versículo 21 diz assim: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. Então toda essa palavra, ela não tem origem no homem. Mas as pessoas dizem assim: por que então que o homem que escreveu a Bíblia? E seria tão burrice perguntar: se não fosse o homem, quem escreveria a Bíblia? Quem escreveria? Então a Bíblia diz que essa profecia, ela não teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, mais ou menos assim, o que eu estou falando aqui, eu também preciso crer que eu estou falando aqui orientado pelo Espírito Santo. Eu não estou falando aqui algo que nasceu de mim, ou que é parte de mim. O que eu estou falando aqui é que o Espírito Santo me falou. Eu também preciso de fé, semelhantemente a vocês. Eu preciso crer que aquilo que eu estou pregando, que aquilo que eu estou falando, eu preciso ter convicção disso. Eu preciso ter experiências com essa palavra, para que eu possa desenvolver uma vida de fé dia a dia. Então nós precisamos crer que é a palavra de Deus que afirma e sustenta toda a soberania criativa de Deus. Como diz em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. O escritor de Hebreus está dizendo: olha, pela fé nós entendemos que Deus criou todas as coisas pelo poder do seu haja luz, haja sol, haja terra, haja peixe. Deus tem um poder criativo na sua palavra, e quando a palavra saiu da sua boca, as coisas aconteceram. O escritor de Hebreus está dizendo que é pela fé que temos essa convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. Ele é o provedor e doador da salvação eterna em Cristo e da vida. O escritor de Hebreus, ele está dizendo: olha, você não tem outra forma de você entender como tudo isso foi criado, formado e sustentado, a não ser pela palavra de Deus. Todo domingo você vai numa igreja e procura ouvir uma palavra, porque eu acredito que você crê nessa palavra que está sendo ministrada. O escritor de Hebreus está dizendo: olha, não tem como uma pessoa ter fé em Deus se ela não tiver fé que a Bíblia é a escritura de Deus aos homens. Não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa dizer que crê em Deus verdadeiramente, genuinamente, se ela não
crê na Escritura Sagrada. Por quê? Porque é somente a Escritura que fundamenta todas as afirmações e confirmações de Deus. É a Bíblia que diz quem Deus diz nas Escrituras ser. Não existe outro lugar que você possa comprovar isso, a não ser nas Escrituras Sagradas. Essa palavra que nós lemos aqui, ela foi copiada e ainda hoje, ela é multiplicada em todo o mundo. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Em todo o mundo, essa palavra ela não pode ser mudada. Inclusive no livro de Apocalipse tem uma admoestação dizendo: olha, quem alterar alguma coisa, quer dizer, quem acrescentar alguma coisa nesse livro, será acrescentado na vida dela os flagelos no inferno. E quem retirar alguma coisa desse livro, terá sido retirado a parte dela do céu e da vida eterna. Deus condiciona essa palavra e até hoje nenhum louco teve condição, ou pelo menos teve a audácia de escrever essa palavra de uma forma distorcida. Agora, a partir da Bíblia, muitas outras Bíblias, essa palavra Bíblia quer dizer coleção de livros, muitas coleções de livros retirados de contextos isolados da Bíblia ou distorcidos da Bíblia foram escritos, como Bíblia de Allan Kardec, Evangelho segundo Allan Kardec e outras coisas mais. Então, para que eu possa viver uma vida de fé, eu preciso viver aquilo que está no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o nosso ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Aleluia. Essa palavra ela transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma a nossa forma de viver. Então o que é ter fé nas promessas? O que é ter fé na Bíblia? É ter fé que tudo que Deus falou na sua palavra vai acontecer. Quando nós lemos Deuteronômio 28, nós lemos um pouco a semana passada, Deuteronômio 28, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, fala sobre as bênçãos de Deus pela obediência do homem. Então, se você obedece a Deus, conforme Moisés escreveu em Deuteronômio, nós vimos isso nesses dias aí na IFOL. Quando o homem obedece a ele, a Deus, obedece os mandamentos, aos preceitos, esse homem vai desfrutar das bênçãos de Deus. Isso é escritura, isso é mandamento. Ele diz: olha, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o teu casamento, bendito os teus filhos, bendita a tua semente, bendito o teu animal, bendita a tua viagem, a tua entrada, a tua saída. Então em todas as coisas o homem será bendito quando ele obedece. E do versículo 15 até os versículos 60 e pouco, mais ou menos 50 profecias de maldição são declaradas por Moisés quando o homem desobedece. Então, se o homem desobedecer os mandamentos do Senhor, virá sobre ele essas maldições e o alcançarão. Maldito será no campo, maldito será na cidade, malditos serão os teus filhos, maldito será o seu trabalho, maldito será a sua renda, maldito será o seu casamento, maldito, maldito, maldito. Maldito quer dizer amaldiçoado, debaixo de castigo, debaixo de juízo. Então a pergunta é: nós cremos nisso? Nós cremos que a obediência nos faz colher as bênçãos de Deus? Você crê que a sua obediência a Deus e aos seus mandamentos, a essa palavra, faz você colher as bênçãos de Deus? Você também crê que a desobediência na palavra faz uma pessoa viver uma vida miserável nesse mundo? Mas pastor, Deus é amor, por que que Ele amaldiçoa? Não é Deus que amaldiçoa. Deus não amaldiçoa ninguém. O que Deus colocou foi que a bênção e a maldição, elas são condicionadas à obediência. Por exemplo, essa energia que está aqui,
ela não está aqui para nos amaldiçoar. Essa energia, ela está aqui para nos abençoar. Mas se você colocar o dedo naquela tomada, você vai ser amaldiçoado pela energia. Essa maldição nada mais é do que um castigo pela desobediência. Se você colocar a mão no fogo, não precisa ninguém te amaldiçoar, você simplesmente será queimado pela lei da termodinâmica. Não se pode colocar a mão no fogo. Quem aqui crê que não pode colocar a mão no fogo? Pergunte para uma criança de 2 anos que ela não vai saber. Mas uma de 3 que já foi queimada no fogo, ela já sabe. Agora, a pergunta é, você crê que a lei de Deus também, quando você desobedece aos seus mandamentos, e aqui você pode ler e você vai encontrar mandamento para tudo quanto é coisa na vida, você precisa crer que a vida nesse mundo, ela está debaixo de uma ordenança de Deus. É um fator muito importante quando eu leio a palavra de Deus, eu ler a palavra, ou ouvir a palavra e ter essa palavra acompanhada de fé no meu coração. Se você puder, abra sua Bíblia em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 1 e 2. Hebreus 4, 1 e 2 diz assim: portanto, ainda que tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de quê? De fé por aqueles que a ouviram. Então entenda aqui o que o escritor de Hebreus está falando aqui nesse texto. Ele está se referindo aqui à obediência do povo de Deus no deserto, quando o povo guiado por Moisés saiu do Egito. Deus prometeu àquele povo que eles entrariam em Canaã, e que para eles pudessem entrar em Canaã, eles precisariam crer em Deus, ter fé, que Deus os faria entrar na terra prometida. E Deus colocou sobre eles algumas condicionais para que eles pudessem obedecer. Mas o escritor de Hebreus está dizendo aquilo que nós sabemos lá no Antigo Testamento, que essa geração aqui, eles não entraram na terra prometida, embora Deus tenha dito que eles iriam entrar. Agora, por que eles não entraram? Por causa da desobediência. Esse texto diz que eles não descansaram, eles não entraram no lugar de descanso, porque eles não tiveram fé suficiente para crer naquilo que Deus estava falando com eles. Então, quando eles ouviram a palavra, eles não tiveram fé. A pergunta é, quando você ouve essa palavra, você tem fé para obedecer? Porque só um louco pode ouvir uma advertência severa, como por exemplo, não coloque a mão no fogo. E uma pessoa vai lá e colocou a mão no fogo e se queimou, e chega e diz, olha, eu coloquei a mão no fogo, queimou, mas a gente disse para você não colocar, você ia se queimar. Ah, mas eu não acreditei. Então é a recompensa da sua falta de fé naquilo que foi falado. Agora, quando uma pessoa ouve essa palavra, e essa palavra está cheia de advertências em relação à vida e morte, bênção e maldição, céu e inferno, eternidade com Deus e eternidade sem Deus, e a pessoa não crê nisso. Quando a Bíblia fala que o adúltero é uma pessoa que é levada ao matadouro, como um boi levado, amarrado ao matadouro, e a pessoa continua adulterando, é porque ela não creu. Quando a Bíblia diz que uma pessoa que vive na prostituição, e se ela continuar prostituindo, ela será punida pelas ordenanças de Deus, e ela continua fazendo isso, é porque ela não creu. Ela não crê que vai ser punida. É como um pai que diz, olha filho, se você fizer isso, isso e isso, você vai apanhar.
E aquele filho faz, porque ele não acreditou que iria apanhar. E quando ele apanha, que ele vê que a coisa é séria, aí ele pode aprender o conselho. Eu não vou falar aqui sobre o princípio de maldição, porque isso é uma aula muito grande da IFOL, mas quem fez a escola sabe o que é maldição. Maldição nada mais é do que o castigo, a punição em decorrência da desobediência. Toda desobediência será punida com castigo, toda. Mais cedo ou mais tarde, toda desobediência será punida com castigo. A Bíblia diz que o nosso pecado um dia vai nos encontrar. Você cometeu determinado pecado há tantos anos atrás, e pecado não tem vencimento. Desobediência não tem vencimento. Não tem esse negócio, o tempo passou e venceu. Não vence. A Bíblia diz que ele vai encontrar a pessoa lá na frente. Ele encontra de outra forma, que a pessoa às vezes nem percebe. Então, quando esse povo aqui da Bíblia, o escritor de Hebreus diz, olha, eles ouviram a palavra, mas não adiantou. Não foi acompanhada de fé. Porque quando você tem fé, você evita a desobediência e você procura a obediência. Porque você tem lucidez, você é inteligente. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos ter fé na pregação. Porque a palavra de Deus é a ferramenta que o Espírito Santo usa para falar conosco. Todo final de semana, ou todo domingo, início de semana, que você vem aqui ouvir uma palavra, você sai daqui com uma advertência. Você sai daqui com uma palavra de Deus para a sua vida. Você sai daqui com uma promessa de Deus para a sua vida. Sempre que ouvirmos a palavra de Deus e meditamos nela, nós vamos perceber que Deus trata conosco em alguma área da nossa vida. E às vezes Deus trata em áreas específicas conosco. Nós precisamos atender ao chamado de Deus por causa da fé que temos naquilo que Ele falou. Se Ele disse que se você comer do fruto você vai morrer, então você vai morrer. Essa foi a questão do homem lá no Éden. Deus disse, olha, coma de tudo, mas não coma disso, porque no dia que você comer, você vai morrer. O problema ali não foi comer do fruto, o problema ali foi a desobediência por causa da incredulidade. Foi ali que a incredulidade entrou na terra. A mulher e o homem não creram que eles iriam ser punidos como Deus falou. Quem foi a primeira pessoa que disse que castigo, que disse que pecado não tem correção, não tem disciplina, não tem castigo? Foi Satanás. Não, pode comer, que não tem problema não. Ele não quer que você coma, porque se você comer, você será semelhante a Ele. É pela palavra de Deus que somos transformados à imagem de Cristo. É a palavra que vai nos moldando dia após dia. Quando Deus disse lá para o homem, comerás livremente o fruto de qualquer espécie do jardim, mas dessa você não coma, porque no dia que você comer, você morrerá. Ali era um mandamento. Em Atos capítulo 2, quando Pedro faz aquela pregação, explicando sobre a ressurreição de Cristo, que Cristo iria ressuscitar, havia ressuscitado, que Cristo era a salvação daquele povo. Eles foram convencidos dos seus pecados e disseram, Pedro, o que nós fazemos para sermos perdoados? Pedro disse, olha, crede no Evangelho, crede das boas novas que vocês podem ser perdoados. Aquele povo, ele precisou crer na ressurreição de Cristo, na vida eterna. 1 Coríntios, Paulo diz, olha, Cristo ressuscitou dos mortos e um dia também nós ressuscitaremos. Todos os mortos ressuscitarão. Todos os mortos um dia ressuscitados estarão diante de Deus. Alguns para serem julgados e outros para receber a recompensa eterna. Você precisa entender que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Haverá um lugar que nós estaremos ali diante de Deus. Um dia você olhará para a face de Deus. Um dia você estará diante desse tribunal. Passa o tempo que passar não importa. Todos os homens vão passar por isso. Você crê nisso?
Quem crê nisso? Quem crê nisso não continua mais vivendo o estilo de vida pecaminoso, porque quem continua vivendo o estilo de vida pecaminoso não crê nisso, a não ser que seja louco. Porque se você crê numa condenação eterna, por toda a eternidade o homem viver no lago de fogo e enxofre, separado de Deus, separado de tudo, em densas trevas, e esse homem é advertido nessa terra, e ele não muda de atitude, é porque ele não creu. Ele não creu. Da mesma forma que Faraó não creu, quando Moisés falou para ele: olha, Faraó, Deus apareceu para mim no deserto e disse para você deixar o povo ir. Que conversa, rapaz, Deus apareceu para você? Como? Como que Deus apareceu? Cara, Deus apareceu, falou comigo, mandou eu vir aqui libertar o povo do Egito. Solta o povo, que esse povo é de Deus. Não vou soltar. Aumentou o castigo do povo, aumentou a escravidão do povo. Moisés começou agora a operar os juízos, as pragas, até que um dia Deus teve que matar Faraó afogado no Mar Vermelho. Se nós cremos nessa palavra e ela se torna parte da nossa fé, então nós teremos pelo menos a capacidade de honrar aquilo que Deus está falando conosco. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está hoje à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua vida? Você crê que há um trono eterno onde Deus está assentado, governando sobre toda a terra? Você crê que Deus vê toda a injustiça que aconteceu hoje na terra? Você crê que Deus vê o seu coração quando você crê e você pede perdão e confessa os seus pecados? Isso é fé. É fé para interagir com aquilo que Deus está falando. Quando nós cremos na palavra de Deus, e nós somos persuadidos por essa palavra, nós cremos que nós estamos aqui agora, mas a Bíblia diz que há um mundo invisível, um mundo espiritual invisível. Eu quero te persuadir a crer que você está num ambiente físico, mas aqui tem um ambiente espiritual, onde a palavra de Deus está sendo pregada. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, e onde essa palavra for pregada, ali eu estarei. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar. Então Ele está aqui, Ele está falando conosco. Mas como, pastor? Só estou ouvindo a voz de homens. Sim, mas entenda que o Espírito de Deus habita no meu espírito, e o que eu estou falando aqui é pelo Espírito de Deus no meu espírito. Tem coisas que eu estou falando também que eu nunca vi, mas apenas eu creio. A fé não se explica. Eu tomo minhas decisões dia a dia na vida baseado na fé, e posso até errar, mas a minha fé, ela precisa ser pautada nos princípios, valores e fundamentada na palavra. Eu quero te persuadir que o seu amor por Deus e por pessoas será recompensado todas as vezes que você ama alguém, que você perdoa alguém, que você abençoa alguém. Você está fazendo algo que Deus mandou fazer, isso é obediência. Agora, a segunda parte dessa palavra a primeira é crer na palavra de Deus. A segunda está lá em 1 Timóteo 1, 18 e 19, a boa consciência. Fé e boa consciência. E eu quero me deter um pouco nessa segunda parte aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 18. São 2 versículos. Diz assim:
Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Aí veja a advertência de Paulo no versículo 19. Preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitar a boa consciência, naufragaram na fé. Veja aqui o que Paulo está dizendo. Fé e boa consciência caminham juntas. Não tem como a gente separar fé de boa consciência. Você só terá fé se você tiver uma boa consciência, consolidando ou compartilhando com essa fé. O texto aqui que Paulo está escrevendo para Timóteo diz assim: eles perderam a fé ou naufragaram na fé. Naufragar é sucumbir. Eles perderam essa fé porque deixaram de manter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. E aqui agora eu quero falar para a sua consciência. A primeira parte é: se você crê em Deus, crê na palavra de Deus, então eu acredito que você crê. A segunda parte agora é: se a fé que você desenvolve a sua fé com boa consciência. A sua consciência confirma com você que essa é a fé que você tem. Porque se uma pessoa não tiver boa consciência, ela vai naufragar na fé. Por que essas pessoas naufragam na fé? Eu creio que é porque não lidaram com as fraquezas do coração humano. Porque todo homem, mesmo depois de tendo uma experiência com Deus, ele não deixa de ser pecador. Mas se ele não tiver uma boa consciência de sempre estar confessando os seus pecados e se lavando, um certo escritor disse: a questão não é o quanto nós nos sujamos, a questão é o quanto nos lavamos, é o quanto nos banhamos. Quando Jesus, naquele dia que ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, não lava os meus pés não, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Jesus disse: olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não é digno de mim. Aí Pedro disse: Senhor, então me banha todo. O que Jesus disse? Pedro, eu não preciso te banhar, você já está banhado. O que você precisa agora, Pedro, é ter os seus pés lavados. Por que a diferença entre banhar e lavar os pés? Porque Pedro já tinha um coração cheio de fé, irmãos. O que Pedro tinha era pés ainda sujos. O que significa os pés? O lugar onde você pisa na terra. Você está em um mundo pecaminoso, onde você sempre está pisando e sujando-se quase que diariamente. Então Pedro disse: Senhor, então eu quero que o Senhor me lave. Jesus disse: olha, eu vou lavar só os teus pés, porque o seu coração já está lavado, Pedro. Inclusive Jesus disse: o seu coração, o coração de vocês está lavado, mas nem de todos, porque no meio deles estava Judas. Então o que suja na nossa vida? O nosso coração. E de onde é que surge a boa consciência? Da nossa mente e do nosso coração. A questão não aqui é o pecado que você cometeu, a questão é a falta de confissão e conserto daquilo que nós fizemos. Esse é o problema que mancha a nossa consciência. Essas pessoas aqui que o texto está dizendo, como nós também, eles não lidaram com os pecados escondidos. Eles não tinham uma vida de transparência. Eles não acertaram as contas, que a sua consciência ficou em paz. Quando você deve uma pessoa e você atrasa aquela conta, muitas vezes até por falta de condição de pagar. Vamos dizer que você tem uma conta lá no Nosso Lar e você não teve condição de pagar. Você tem coragem de ir lá no Nosso Lar novamente comprar uma outra coisa se você não pagou a conta anterior?
Não. A sua consciência não vai deixar você fazer uma besteira dessa, até porque você vai passar vergonha. Isso é a consciência. Funciona parecido com Deus. Se eu não consertei as coisas escondidas da minha vida, se eu continuo jogando coisas para debaixo do tapete e levando com a barriga, quando eu vou orar, a minha consciência diz: olha, Deus não vai te ouvir. Porque também é bíblico que a Bíblia diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. A oração de uma pessoa que vive deliberadamente no pecado, a Bíblia chama de abominação. Chama-se de zombar de Deus. Foi o que Tiago disse: de Deus não se zomba. Então cometer pecados e ir diante de Deus para pedir bênção para Deus é zombar de Deus, é zombar da palavra de Deus. Vir à igreja num domingo à noite e não obedecer a palavra de Deus é zombar de Deus. Viver uma vida religiosa com uma aparência de filho de Deus nesse mundo é zombar de Deus, se não há prática, se a nossa consciência não está de acordo com aquilo que nós estamos dizendo que estamos vivendo. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz aí: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Eu vou ler em duas traduções para você. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe a compaixão de Deus. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. A NVI diz: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Então veja que Deus não está condicionando a que nós nunca tenhamos pecado. O que Deus está falando na sua palavra, e Ele é coerente, Ele está dizendo: olha, se você pecou, conserta. Se você roubou, confessa e restitui. Se você mentiu, peça perdão. Se você fez alguma coisa que você, a sua consciência, que é o meio de julgar, de nós nos julgarmos a nós mesmos, se isso não está agradando a Deus, então conserta. Porque se você conserta, você vai alcançar misericórdia. Reconheça que isso é pecado, que isso é desobediência a Deus. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Confessar pecados é uma das atitudes de fé e humildade. 1 João, vá agora pertinho lá de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 7. E versículo 9. 1 João 1, 7 a 9. Diz assim, olha: se no entanto eu vou ler do versículo 5 para entender melhor. 1 João 1, 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: 2 pontos. Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas,
somos mentirosos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos interpretar aí esse versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz. O que é luz? Claridade, transparência. Não tem como uma pessoa fazer uma coisa errada aqui agora e a gente não perceber, não ver, porque aqui tem luz. Mas se apagarmos todas essas luzes, alguém pode fazer alguma coisa errada aqui e a gente não vê. Então a Bíblia está dizendo que Deus habita na luz, na transparência. Não existe trevas diante de Deus, nem no céu e nem na terra, porque trevas é quando você não vê e não percebe. Para Deus não existe trevas, porque Ele vê todas as coisas. Ele vê todos os nossos pecados. Ele não só vê os nossos pecados, mas vê as nossas atitudes. Ele percebe o pensamento antes que eu pensasse, antes que eu falasse. Ele já sabe o que está na minha boca. É com esse Deus que eu vou prestar conta. É com esse Deus que eu me relaciono todo dia. Eu preciso ter fé que esse Deus está olhando para as coisas mais simples que eu estou fazendo. Eu não tenho medo dele, sabe por quê? Porque relacionar com Deus desse, realmente, se você não conhece a palavra de Deus, você vai ter medo. Porque você não tem como fugir da disciplina, da correção, porque você sempre está pecando. Quer dizer, não tão sempre assim, né? Eu acho que a gente não peca tanto quanto pensamos que pecamos. Eu penso. A gente não anda pecando assim toda hora. Você ter um pequeno deslize sem intenção, isso não é o pecado. Depois eu falo desse assunto. É muito complicado mexer com isso sem explicar. Se a Bíblia diz que Deus está na luz, e diante dele não tem nenhuma treva, então não tem nada escondido, ele está vendo tudo. Então se eu andar na luz, aqui é uma condicional. Se eu andar na luz como ele está na luz, nós temos comunhão. Eu vou precisar aqui do pastor Jefferson, faça aqui, e o Rodrigo. Nós aqui somos 3 pessoas. Diz assim: nós temos uma relação, uma intimidade. Então se nós 3 aqui andarmos na luz, nós vamos ter comunhão, ok? Então nós compartilhamos aqui as mesmas coisas. A gente concorda com as mesmas coisas. Mas vamos dizer que eu e o Rodrigo aqui, nós 3 estamos conversando algo, e nós concordamos com algo. Diz: olha, alguém ofereceu aquele dinheiro para nós, e aquele dinheiro ali é errado, e nós não vamos pegar aquele dinheiro, tá certo? Tá bom? Nós temos comunhão, nós concordamos nas coisas. Nós temos fé, aquele dinheiro é errado, aquele dinheiro vem de forma desonesta, e nós não vamos pegar aquele dinheiro, tá certo? Nós concordamos. Nós estamos na luz. Nós estamos guardando-nos do pecado, de fazer uma coisa errada. Nós concordamos, então nós temos comunhão, nós somos irmãos. Olha o texto que diz: se andarmos na luz como ele está na luz, nós temos plena comunhão uns com os outros. E quando nós temos comunhão uns com os outros, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque nós temos comunhão. O que nós estamos tendo comunhão é correto, é justo. A nossa consciência não está acusando que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então nós caminhamos aqui 1 mês, 1 ano, 2 anos em comunhão, na luz. De repente,
Chega uma outra situação semelhante àquela, nós já sabemos o que vamos fazer, o que não devemos fazer, e uma pessoa oferece um dinheiro para nós de novo, da mesma forma, e o pastor Jefferson resolve pegar o dinheiro escondido, e a gente não está sabendo. Aí nós nos reunimos de novo para orar, para ouvir a palavra de Deus. Quando lemos esse texto, gente, nós estamos em comunhão uns com os outros, e a Bíblia diz que nós estamos na luz, porque Deus está na luz, e nós aqui somos irmãos, temos comunhão. O que vai vir na consciência do pastor Jefferson? Sua consciência vai acusar. É só uma questão de tempo que o pastor Jefferson vai começar a se afastar de nós. Ele vai sair da comunhão, sabe por quê? Porque a consciência dele não mais vai permitir, ele não vai suportar ficar no meio de pessoas que estão na luz. Então esse é o motivo que muita gente sai da luz e vai para as trevas, porque não consegue andar no meio de pessoas que andam na luz. E quem anda na luz não anda no pecado, não anda com coisa escondida. Eu não estou dizendo que é perfeito, não. Deus não exige isso de nós. Mas por que ele saiu da comunhão? Aí nós chegamos para ele: pastor Jefferson, você andava com a gente, o que aconteceu? Não, uns probleminhas na minha vida. Não, irmão, aconteceu alguma coisa, nós fizemos alguma coisa que te machucou? Não, está tudo bem, está tudo perfeito, está tudo certo. Mas ele vai se excluindo da relação. Sabe por quê? Porque luz e trevas não andam juntos. Não andam juntos. Primeira coisa que acontece é que o coração dele começa a esfriar, a consciência começa a acusar, ele perde a paz, ele perde a alegria. E nós somos aqui o martelo da consciência dele. Quando nós falamos de algo correto, a consciência dele acusa, ele não suporta, ele vai embora. E às vezes ele vai calado, ele não diz o que está acontecendo. Por quê? Porque ele não quer se afastar do pecado que ele está escondendo. E nós estamos aqui na boa fé. Meu Deus, o que está acontecendo com o pastor Jefferson? Vamos atrás dele, Rodrigo, e ora com o pastor Jefferson, e conversa com ele. Enquanto ele não abrir o coração e dizer: gente, quebrei a comunhão com vocês, eu pequei, eu fiz aquilo. Lembra que a gente conversou que a gente não ia pegar aquele dinheiro? Eu peguei aquele dinheiro, eu escondi. Cara, aí a gente pensa assim: cara, a gente procurou tudo quanto é motivo, a gente se culpou pensando que a gente tinha errado com você. Olha a tristeza que ele causou no nosso coração, olha a tristeza que ele sofreu. Então, enquanto ele não abandonar esse pecado, ele não pode voltar para a comunhão. Espiritualmente, uma barreira é colocada entre as pessoas que andam na luz e as que andam nas trevas. Andar em trevas é andar com coisas escondidas na vida, intencionalmente. E o texto diz ainda que o sangue de Jesus nos purifica quando nós estamos em comunhão. Mas a partir do momento que ele saiu da comunhão, o sangue não purifica mais. Isso é grave. O sangue não purifica mais ele, porque ele saiu da comunhão, porque ele tem coisas escondidas. O sangue de Jesus perdeu o poder sobre a vida dele, porque Deus não perdoa pecado escondido. Escreva aí no seu caderno: Deus só perdoa o que está na luz. Deus só perdoa o pecado confessado. O que não foi confessado está nas trevas, e o que está nas trevas está na mão do inimigo. Na hora que ele quiser, ele vai usar para nos envergonhar. Deus vai desistir do pastor Jefferson? Não. O Espírito Santo vai continuar latejando na mente dele,
E o pastor Jefferson vai para a igreja domingo à noite. Aí o que o pastor vai ministrar? Pecado escondido. Moço, eu vim aqui para ter comunhão com Deus, mas olha o que vem aí. Às vezes ele vai embora, ou às vezes ele até fica. Não é bem assim como o pastor está falando aí não. Não é bem desse jeito aí não. Eu aprendi a ler na Bíblia outra Bíblia, que não é essa. Não sei qual Bíblia você está lendo. E não sei qual revelação você está tendo da palavra. Não é bem assim não. Eu posso continuar aqui porque Deus conhece a minha fraqueza. Ele sabe que eu sou fraco. Aliás, eu estava precisando daquele dinheiro para pagar a conta da energia. Ele sabe da minha limitação. E aí a gente vai enfrentando um monte de desculpas. Se afastou da comunhão. Agora começa a endurecer a consciência. A consciência dele vai petrificando. Daqui a pouco não é mais uma palavra que vai quebrar a dureza, tem que ser uma marreta. E Deus tem uma marreta de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos, de 10 quilos, de 20 quilos. Deus tem uma marreta até de 1000 quilos. Dependendo da nossa dureza, Deus sabe como quebrar isso. Por amor a nós. Porque Ele não vai te largar. Você é filho. O que vai acontecer? Deus falou com o pastor Jefferson. Provérbios 28:13. Aquele que esconde, Jefferson, a sua iniquidade, a sua transgressão, não prospera. Mas se você confessar e deixar, você vai alcançar misericórdia. Ele tem que escolher. Confessar, muitas vezes é uma vergonha. Eu sei disso. Eu já tive que confessar pecados para líderes meus que era vergonhoso. Mas eu que tinha que escolher. Entre andar com a consciência culpada ou andar com uma consciência tranquila. Então por isso eu não tenho dificuldade quando Deus fala comigo, irmão. Vocês já viram muitas vezes que outros pregam aqui, eu venho na frente, eu sou um dos primeiros a vir na frente. Porque se Deus falar comigo, eu não quero saber se eu sou pastor. Primeiro, antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. Eu tenho uma consciência que quando Deus fala comigo, eu preciso consertar. É o Espírito Santo que está falando, não é um homem. E a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Quanto mais tempo ele demorar para consertar, mais coisas enroladas ele vai entrando. Se ele demorar muito, ele vai voltar depois com muita dificuldade. Às vezes Deus precisa castigar. A maldição é isso. É o castigo advindo de uma quebra de lei. No Antigo Testamento, o que ele fez não teria perdão. Era apedrejamento de morte. Nós estudamos esse dia na IFOL sobre a história de Acã. Quando entrou em Jericó e ele pegou aquele roubo e escondeu na sua tenda. Foi apedrejado ele, a esposa, os filhos e os animais. Porque era lei, era olho por olho, dente por dente. Fez, pagou, era lei. Hoje nós temos a graça. Só que essa graça não é para a gente zombar dessa graça. Ela custou o sangue de Jesus por nós. Ela é muito mais dura do que a lei. Então, para nós voltarmos a ter comunhão, ele precisa chegar e confessar para Deus e para nós. Se ele confessar só para Deus, ele está perdoado? Sim ou não? Sim. Ele está perdoado. Vou explicar para você aqui no versículo 9. Veja aí na sua Bíblia. Fica aí.
Se confessarmos, olha aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, aí aqui não diz assim, se confessar para Deus. Aí as pessoas pensam, não fala, é para confessar uns para os outros. Aí a pessoa pensa, não, é para confessar só para Deus. Mas eu vou já ler Tiago para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e... Ele poderia só ser fiel, mas Ele é justo. Tem como tirar a justiça de Deus? Não. Porque a justiça de Deus obriga Deus a punir o pecado. Se Deus deixar de punir o pecado, Ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser juiz, vira uma bagunça nesse mundo, inclusive na casa de Deus. Ele precisa, a consciência de Deus exige que Ele puna o pecado, irmão. Ele não suportou o pecado escondido nem do Davi, que era o xodozinho de Deus. Cara, conforme o coração de Deus, Deus puniu Davi severamente por 13 anos, ele sofreu castigo. A família de Davi virou uma bagunça, porque ele escondeu um pecado durante um ano. E ele disse, enquanto escondi os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Apodrece osso. O que é osso? Estrutura da vida, estrutura do corpo. Se você quebrar os ossos, você desmonta. Você só tem sustentação para ficar de pé se você tem ossos inteiros. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Que é a segunda coisa. Perdoar e purificar são duas coisas diferentes. Ou diferentes. Se você confessa para Deus, Deus te perdoa. Se você se arrependeu, você reconheceu, se arrependeu no coração e confessou, Deus te perdoou. Agora tem a segunda etapa. Para Ele voltar para a nossa comunhão, Ele precisa chegar para nós e dizer, gente, eu quero aqui dizer para vocês que eu pisei na bola naquele dia que eu me afastei. Eu fiz isso que a gente concordou. A gente tinha uma linda comunhão e a comunhão foi quebrada. Por isso que eu fiz errado. Mas eu já confessei para Deus, Deus me perdoou. Senti o perdão de Deus, mas eu senti agora de compartilhar com vocês, porque eu quero renovar a comunhão com vocês. Amém? O que é que nós vamos dizer, pastor Jefferson? Não. Sai, Satanás. Tu já pecou uma vez, tu pode pecar de novo. Tu é infiel. É isso que a gente vai dizer? Não. Ô, cara, eu te amo você. A gente queria que você... Nós sentimos tanta falta da sua amizade, da sua comunhão. Então, que bom que você voltou. A gente pode orar junto de novo, conversar. E a consciência, eu voltou a sorrir, ó. Consciência do Jefferson agora limpa, tranquila. E assim a gente vai caminhando na igreja, irmão, confessando uns aos outros os nossos pecados. Aqui não é lugar de gente perfeita, nem de justiceiro. Aqui é lugar de pecadores que se arrependeram e não querem mais viver no pecado escondido. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode estar sendo uma espada. Obrigado. Pode estar sendo uma espada muito fina em alguém. Mas que bom que Deus te achou hoje aqui. Abra agora em Tiago 5. Volte um pouquinho aí. Hebreus, Tiago 5.
Tiago 5, versículo 14 a 16 diz assim: se algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo em nome do Senhor. Versículo 15: e a oração da fé, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Olhe para cá um pouquinho. Quer dizer que a oração do presbítero, o cara está doente, aí você vai lá orar por ele, pela doença dele, mas a doença é uma consequência do pecado. E para Deus poder curar a doença, Ele tem que curar a fonte da doença, que é o pecado. E se houver cometido pecado, será perdoado por causa da oração da fé. Aí no versículo seguinte, diz assim, versículo 16: portanto, por causa disso, confessai os vossos pecados a quem? Uns aos? Não, diga direito. Uns aos? E quem é uns aos outros? Olhe para a pessoa do seu lado. Você é o outro. É o seu pastor, são seus líderes. Para que confessar os pecados uns aos outros? Para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. O que é poderoso? A oração ou a oração do justo? Do justo. Quem é o justo? Alguém que foi justificado. Primeira Timóteo 3. Eu vou deixar a palavra falar. 1 Timóteo 3, versículo 1 ao 9 diz assim: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo, ou pastor, ou diácono, seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar os seus filhos e lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu Satanás. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dados ao muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Versículo 9 diz: devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Você quer liderar na casa de Deus? Você precisa ter consciência pura. Você quer relacionar com Deus? Deus não tem problema com pecado. Deus tem problema com quem esconde o pecado. O que eu posso fazer para ter uma boa consciência? Vou resumir aqui para você. Primeiro, boa consciência é fruto de conhecimento das leis de Deus, dos princípios de Deus e dos valores de Deus, e obedecê-los. Você conhece as leis de Deus? Você conhece os princípios de Deus?
Você conhece os valores de Deus? Você conhece os princípios de Deus sobre perdão? Pratica. Você conhece os princípios de Deus sobre amor? Ame. Você percebe, você conhece a lei de Deus, como nós lemos Deuteronômio 28? Ele vai te abençoar, mas Ele pode te castigar. Segundo, Salmo 89 diz que o reino de Deus é firmado em justiça e juízo, misericórdia e verdade vão diante do seu trono. Justiça e juízo. Só pode haver juízo onde há justiça. Deus não pode executar juízo sobre a vida de ninguém se Ele não for justo. Agora, sendo justo, Ele precisa trazer o juízo sobre a terra. Misericórdia e verdade. Quer dizer, para você receber a misericórdia, precisa de verdade. Aquilo que às vezes pode ser boa consciência para uma pessoa, pode não ser boa consciência para outra pessoa. Deus não julga todo mundo igual, sabia? Deus julga cada pessoa pelo nível de luz que ela tem, pelo nível de conhecimento que ela tem. Uma época, a gente cuidava de uma aldeia indígena, uma época na minha vida. Eu ajudava, eu era pastor no ministério, e eu ia uma vez por mês nessa aldeia indígena, e eu ministrava sábado, domingo, e às vezes até dava ceia para eles. E uma das coisas que eu estranhei na tribo indígena foi a falta de consciência cristã. Sabe o que acontecia? Quando eu chegava na sexta-feira, e às vezes eu sentava com o líder local, e ele começava a contar história para mim, e ele dizia: olha, lembra do fulano de tal? Mês passado estava firme, essa semana, esses dias aí, foi para um boteco, encheu a cara, bateu na mulher, um índio. Você lembra do fulano? Sim. Pois é, está fumando drogas e se afastou. Aí ele começava a contar essas histórias, que fulano voltou a beber, que fulano voltou a fumar, voltaram a ter comportamentos alheios àquilo que um dia eles haviam sido convencidos de deixar. E eu percebi que isso era quase mensal. Toda vez que eu chegava, tinha um relatório, às vezes das mesmas pessoas. Aí eu pregava às vezes na sexta, e eu ministrava uma mensagem nesse nível aqui, um monte de índio vinha na frente se reconciliar. Ou no sábado, eu ia preparando todo mundo para a ceia do domingo. Mas eu ministrava a palavra, né? E fazia o convite e eles vinham à frente. Tinha deles que vinham chorando, tinha deles que vinham sorrindo, tinha deles que nem sei se entendia. E aí isso demorou durante um tempo. E aí eu fiquei chateado com isso. Porque eu via lá todo mês eu pregando arrependimento para as mesmas pessoas, e no mês depois eles estavam caídos e voltava no dia que eu pregava. Aí eu falei: não, está errado. Aí um dia eu fiquei zangado e atirei pedra neles. No bom sentido, eu peguei a Bíblia, transformei assim numa pedra. Aí eu falei para eles assim: cara, estou vindo aqui todo mês pregar para vocês, eu vejo vocês se reconciliando todo mês. Vocês não estão entendendo. Eu fui duro com eles, depois eu me arrependi. Sabe por quê? Porque eles não tinham consciência. Eles não tinham luz, muitos deles, não todos, muitos deles não tinham consciência da palavra, da lei, do pecado. E aí eu entendi, aí eu amansei com eles e fui mais compassivo. O que eu aprendi? Que Deus, Ele é justo, Ele vai nos tratar conforme a luz que nós temos. Porque às vezes aquilo que a sua consciência acusa numa determinada situação, a consciência de outro talvez não acuse, porque ele não teve luz ainda sobre aquilo.
Eu não sei qual é o seu nível de luz, mas o seu nível de consciência pura, a pureza da sua consciência, vai ser relativo à luz que você tem. Um índio é analfabeto, às vezes semi-analfabeto, embora tenha alguns lá que já estão bem avançados no estudo. Mas o nível maior era aquelas senhorazinhas de 60 anos, homem de 60 anos, coitado, pessoas criadas sem nenhum conhecimento. Eu não sei qual o nível de luz que você tem, é você que sabe. Mas Deus vai lidar comigo e com você no nível de luz. Deus vai exigir de mim aquilo que às vezes não exige de você, no sentido de conhecimento que eu já tenho. Eu tenho falado para o pessoal que está fazendo IFOL, a partir desse momento, você tem consciência da luz que você está recebendo. Então eu não vou fazer IFOL porque eu não quero conhecer. A ignorância premeditada é rebeldia contra Deus, porque Deus te criou para conhecê-lo e conhecer a verdade. Você não pode buscar ignorância ou deixar de buscar o conhecimento para se tornar um ignorante premeditadamente. Isso é pecado. A Bíblia diz que você vai relacionar com Deus pelo nível de intimidade e conhecimento que você tem. Eu quero orar pela sua vida agora. Fique de pé, por favor.